Então a gente vai para Efésios capítulo 3 e o verso que a gente parou, essa angulação tá boa. A gente vai para Efésios capítulo 3. Oi, Jael. Capítulo 3, a gente parou no verso 7, não vai? Acho que foi 7. A gente parou no verso 8. Eu falei sobre o 7, que ele foi constituído ministro e que Deus operava nele de maneira operante, né? De maneira operante. Eu falei sobre isso, sobre a eficácia do ministério do apóstolo Paulo. O pessoal foi arrebatado? Hã? O pessoal foi O arrebatado. pessoal foi arrebatado, hoje está mais vazio, pois é. O porquê eu não sei, mas verso 8. Efésios 3, verso 8. Que daqui a pouco a sala fica cheia. Então, gente, a gente vai retomar Efésios capítulo 3, versículo 8. Porque semana passada eu fui até o 7. Então, Efésios capítulo 3, verso 8. Eu vou fazer a leitura e uma oração, e a gente começa. Eu vou ler até o 13. Caso a gente consiga avançar do 14 em diante, tudo bem, senão a gente continua semana que vem. Então diz assim, a partir do verso 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Verso 11. Segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Verso final, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isto é motivo de honra para vocês. Amém. Então vamos orar, pessoal. Pai Santo, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. E agradecemos porque estar aqui reunidos, estudando a tua palavra, é um privilégio. Além de ser um privilégio, Senhor, nós estamos reproduzindo o comportamento daqueles que, ao longo dos séculos, dos milênios, se reuniram em teu nome, ao redor da tua palavra, para ouvi-la, Senhor, para que ela fosse lançada em seus corações como uma semente lançada no solo. Esse é o nosso desejo. Então que hoje, nesta manhã, a sua palavra frutifique em nosso coração, e que a gente possa compreender melhor a excelência dessa epístola, o significado dela para essa igreja, no primitiva, no primeiro século, e também para nós hoje, Senhor. E que assim a gente possa sair daqui dessa aula hoje encantados e tomados de amor pelo Evangelho. Abençoe também o nosso culto, o momento de louvor, a ceia, a pregação, que seja um culto onde o Senhor Jesus seja o centro e que o seu nome seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, gente, nós vimos na semana passada um pouco sobre o ministério do apóstolo Paulo. A importância do que Deus designou que ele deveria fazer, as evidências de como o ministério dele era eficaz, efetivo. Ele mesmo diz que a graça de Deus operava através dele como uma espécie de força operante, algo assim extremamente eficiente. Os sinais, os prodígios, as conversões, o ministério desse homem foi simplesmente incrível. É coisa assim que para o não cristão vai soar como mera ficção, mitologia, como qualquer outro livro qualquer do passado, de Homero ou de outro qualquer. Contudo, não. Nós estamos diante de um relato autobiográfico que ele faz de si, corroborado por uma série de narrativas e de pessoas que testemunharam os inúmeros milagres que ele, Pedro,
Filipe, Natanael e outros fizeram, inclusive o Senhor Jesus. Então é com base nisso que ele apresenta o seu ministério com credenciais tão grandes. E ele também se estipula em diferentes cartas como uma referência para a igreja. Então hoje, quando a igreja se coloca numa posição de resistência a uma pessoa como Paulo, ou podemos pegar outros apóstolos, quando a igreja se coloca de costas viradas para Pedro, para Tiago, para João, para as suas epístolas e seus escritos, a igreja está abrindo mão desses homens que Jesus estabeleceu como referência, como os maiores exemplos da igreja, de modo atemporal, independente da geração. Nós devíamos ter os apóstolos na mais alta estima. E não simplesmente pelo poder de Deus que atuava através deles, mas porque era um poder que se manifestava na vida deles não somente de maneira extravagante, mas com um tipo de comportamento que é simplesmente desejável. É um comportamento raríssimo de humildade, de mansidão, de resignação, ao mesmo tempo de disciplina, sabe, de desejo de salvar e converter as pessoas, de paciência nas tribulações, enquanto eram chicoteados, sabe, presos injustamente, ameaçados de morte. É impressionante a forma que eles se colocaram diante de todas essas circunstâncias, o que é muito diferente do que é visto hoje. Eu acho que isso, além dos milagres, é claro, uma das coisas que mais me encanta é justamente isso. É o comportamento manso, sabe? É uma fé inabalável e que nem por isso fazia uso das circunstâncias mais difíceis para o ataque, sabe? Para a maldição. É impressionante como o desejo deles em tudo era carregado pelo temor a Deus, sabe? E hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia é bem diferente. As pessoas são profundamente arrogantes, muito apegadas ao dinheiro, bênçãos materiais, promessas de cunho estritamente material, bens que você pode receber nessa vida que você não vai carregar com você para o reino dos céus. Os apóstolos eram o oposto. Eles literalmente se preocupavam somente com aquilo que não poderia ser perdido com a morte, com aquilo que não poderia ser roubado deles, destruído. Simplesmente, eles se preocupavam com aquilo que permanece. E nesse sentido, para mim, não tem nada mais especial do que isso. Se a gente fizesse uma comparação deles com as maiores referências hoje do mundo evangélico no país, não tem como comparar. São quase que opostos. Aí alguém pode dizer, mas eles estão pregando evangelho hoje também, Pedro. Os apóstolos pregavam evangelho. Olha, uma coisa é você pronunciar o mesmo conteúdo, outra coisa é você vivê-lo. Esse é o problema. As pedras vão para lá? E ainda que ninguém proclama o evangelho, a coisa é tão óbvia que a Bíblia diz que se ninguém proclamar, as próprias pedras vão clamar, porque a criação testemunha. Pregavam o que viviam. Pregavam o que viviam. Pregavam o que viviam. Hoje não. Exatamente. Hoje totalmente contrário. Exatamente. Então, a gente começa por esse verso 8, em que ele diz: a mim, o menor de todos os santos, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Por que ele chama a si mesmo de o menor de todos os santos? E isso aqui não é mera modéstia, era uma convicção. Bom dia, Martinho. Era uma convicção que ele tinha com relação à sua vida pregressa diante do chamado para o qual Deus o chamou. Por que essa comparação, a reflexão sobre a sua vida pregressa fazia ele se enxergar como o menor de todos os santos? Porque, dentre todos os apóstolos, ele foi o único que foi um perseguidor deliberado. Ele foi o único que esteve envolvido diretamente na prisão, na apresentação de cristãos às autoridades romanas, na condenação e efetivamente morte de cristãos. Ele foi o único. Então ele se considerava o menor. Ele se considerava o último. Para ele, era algo assustador ele ter sido alcançado. Ele não entendia por quê. Então esse era o apóstolo Paulo, ele se considerava o menor.
E ele diz que foi concedido por Deus esta graça dele ser o pregador dos gentios. Ele não está querendo dizer que ele foi designado por Deus para pregar somente ou estritamente aos gentios. Contudo, ele teve uma ênfase maior de ministério nesse povo gentio em comparação com o judeu. Por quê? Porque Paulo evangelizou muitas cidades pagãs, cidades onde o que predominava era o politeísmo. Era assim, era um mar de religiões diferentes. Se nós pensamos que hoje, no Brasil, nós vemos um cenário multirreligioso, na igreja primitiva era mais ainda. Na igreja primitiva era mais ainda. A quantidade de deuses gregos, romanos era imensa. Era um verdadeiro panteão de deuses. E cada um era adorado de uma maneira. Cada um exigia um certo tipo de culto. Então, nesse sentido, ele foi designado por Deus para evangelizar muitos pagãos, bem como judeus. A metodologia dele, quando ele chegava numa cidade, era a seguinte: caso houvesse uma sinagoga ou algum corpo de judeus nesse local, a primeira coisa que ele fazia era ir para a sinagoga. Fosse no sábado, fosse num dia de semana, o apóstolo Paulo se colocava lá e pregava. Ele, obviamente, ele poderia ter passagem para isso, porque ele era um rabino, fariseu, então só podia pregar e ler as escrituras quem fosse. A maioria das pessoas não lia o hebraico, elas não tinham acesso, então elas não conseguiam ler o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tinha que ser mediado por um orador, por um pregador, que geralmente era um fariseu ou rabino. Então o apóstolo Paulo ele se dirigia à sinagoga, recebia a oportunidade de falar e ali começava a pregar sobre o Messias. Essa era a metodologia dele. Quando não havia uma sinagoga, ele ia para uma praça, como ele fez em Atenas, ele ia assim para o meio do povo, para os lugares públicos e começava simplesmente a pregar. Eram tantos deuses ao redor, era tanta gente adorando deuses, que não era estranho alguém começar a pregar sobre um Deus. O que era estranho era alguém começar a pregar sobre aquele Deus, né? Um dos maiores exemplos da pregação do apóstolo Paulo aos gentios a gente encontra no capítulo 17 de Atos, a pregação dele em Atenas, em que ele começa a andar pela cidade, o espírito dele fica aflito, uma quantidade de deuses, de estátuas, de divindades, e aí ele se coloca no Areópago e começa a pregar, né? Movido por aquele zelo, aquele desejo profundo de que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. E não um Deus que não ouve, que não fala, que não tem poder para ajudar. Sim, Jael. Ele se viu mais fortalecido para falar sobre o Deus desconhecido deles. É essa? Teve uma outra ocasião em que ele foi fortalecido por Cristo na prisão, na cidade de Corinto. Essa daí é aquela em que ele fica atribulado com a idolatria, e aí ele vê uma estátua em que estava escrito ao Deus desconhecido. Foi nisso aí que ele pregou, né? Aí ele começa a pregar e ele faz uso disso como pontapé inicial da pregação. Fantástico. Então ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, as insondáveis riquezas. O apóstolo diz em outra carta que em Cristo reside todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo, ele é como um tesouro inesgotável. É como um tesouro do qual você retira diferentes pedras preciosas, que visam não simplesmente enriquecer a sua vida de bens materiais, mas a sua alma, o seu espírito. Em Cristo você encontra aquilo que é substancial, aquilo que ninguém pode tomar de você, aquilo que ninguém pode conferir a você, aquilo que só pode ser dado por aquele que tem o poder de criar, de dar vida, de conceder a fé, de perdoar pecados, de justificar pessoas. Então são as insondáveis riquezas de Cristo. A série de sermões do Mark Lloyd Jones, para quem não conhece, sobre a carta de Efésios, o livro sobre o capítulo 1, ele tem esse título, As Insondáveis Riquezas de Cristo. E é um livro fantástico para quem tiver o desejo de estudar
Esses sermões do Martin Lloyd Jones valem muito a pena, você encontra facilmente na internet à venda. São 8 livros sobre os 6 capítulos de Efésios. Cada livro é uma série de dezenas de pregações, que ele pregou, se eu não me engano, pela década de 50, 60, 70, século XX. Então, continuando, e manifestar, verso 9, a todos qual é a dispensação do mistério. Qual é a dispensação do mistério? Qual a forma que Deus tem desenvolvido? Qual é a forma que esse mistério tem se desenrolado no passar dos séculos? Esse mistério sobre a existência de um Criador. Esse mistério sobre o fato dele ter se comunicado, se revelado a pessoas. Entrega uma mensagem. Um plano de redenção. Isso é um grande mistério. É o que ele está dizendo. E que ele foi incumbido de falar a respeito disso. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é de que, e eu falei sobre isso semana passada, durante séculos e milênios, os seres humanos não haviam recebido da parte de Deus uma mensagem, algo audível, algo que eles puderam receber, anotar, passar para os seus filhos, e os filhos deles para os seus filhos também. Isso não aconteceu. Teve um momento na história que isso se iniciou. Então, o que ele está dizendo é que foi da livre escolha soberana de Deus escolher um momento em que ele haveria de começar a se manifestar aos seres humanos e revelar isso que esteve sempre em oculto. A ideia de oculto é algo fantástico, porque quando ele diz que esse mistério esteve em oculto, a gente deve pensar não simplesmente em algo que foi escondido, mas em algo que, por estar em oculto, impediu que durante muito tempo ali a luz brilhasse. Então esse oculto, ele também carrega, tem uma conotação de ignorância, sabe, de falta de sentido e propósito de vida, do ser humano continuamente errando ao tentar se relacionar com o Criador. Esteve em oculto, e por estar em oculto, os seres humanos adoraram o boi, a vaca, os camelos, as aves, o céu, a lua, Vênus. Vocês sabiam que Vênus, um dos primeiros deuses concebidos pelos seres humanos, foi o planeta Vênus? Em várias culturas, você encontra diferentes religiões, e todas elas adorando Vênus, contudo nomeando Vênus de uma maneira diferente. Uma das mais antigas, se eu não me engano, é dos Sumérios, do povo oriundo da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o Iraque. Os Sumérios, eles adoravam Vênus e entendiam que Vênus era Ishtar, uma deusa chamada Ishtar. E por que eles adoravam? Olha, o motivo era óbvio, vocês imaginam? Começando a escurecer. E de repente um único ponto brilhante, com exceção da lua, um único ponto brilhante no céu aparecia. Até que as estrelas começassem a aparecer. Isso era fantástico. Os povos antigos olhavam para isso e diziam, olha, parece um ponto muito brilhante antes das demais estrelas menores. E eles concebiam Vênus como um deus. Então eles adoravam a lua também, o sol, a chuva, as tempestades, o deus, o principal deus da terra de Canaã, onde hoje nós entendemos que é a Palestina, era Baal. Um deus ao qual era atribuído o poder de trazer as chuvas e as tempestades, o que era de importância crucial para os cananeus, porque o Mar da Galileia não dava conta, o Rio Jordão também não, era muita terra seca para pouca água potável. Então eles precisavam de um Deus que pudesse entregar a eles o bem de maior valor. Aí se você vai para o Egito, você não tinha necessidade assim tão grande de água, o rio Nilo era imenso, regava aquela região toda. Então eles adoravam o sol, já que não precisava adorar água, o que eles precisavam era sol, para a terra frutificar. Então eles entendiam que a principal divindade deles, Amon-Ra, era uma divindade solar. E por aí vai.
por aí os deuses foram sendo constituídos, na mais profunda ignorância. Mas, Pedro, por que ignorância? É até bonito tudo isso, é poesia. É poesia, até a hora que você vê eles matando seus filhos. Aí deixa de ser poesia. Até a hora que você vê um bando de 30, 40 pessoas cometendo uma orgia, em nome de uma deusa chamada Astarote, desejosos de que essa deusa abençoasse a fertilidade das mulheres. Até aí é poesia, depois daí vira o quê? Então estava em oculto, e por estar em oculto, o povo estava em trevas. O povo estava em trevas. Percebam que as pessoas elas costumam ter um choque muito grande com o Antigo Testamento, especialmente quando elas encontram os judeus, ou o povo hebreu, melhor dizendo, falando cronologicamente, porque os hebreus vieram primeiro, né? Quando elas encontram o povo hebreu sacrificando animais. Elas ficam em choque, maldade, coisa horrível. Contudo, esse era o menor de todos os sacrifícios. Era o menor. As coisas eram muito mais graves. E esse sacrifício que Deus pedia do povo, dos animais, ele tinha um propósito profundamente santificador. Não era para o povo sacrificar uma criança, cometer orgias, ir para o reino seguinte, e explorar e destruir todo mundo, roubar as mulheres, matar os bebês ao fio da espada e todos os homens, não. Era um sacrifício para mostrar a gravidade do pecado. O pecado era algo sério. Por isso um animal tinha que morrer. E depois dessa expiação, o povo tinha que viver de maneira santa. Irmãos, é profundamente diferente do que acontecia naquela época. Então, as pessoas podem ter no contato com um texto tão antigo como o do Velho Testamento um choque. Mas elas, por não terem conhecimento do pano de fundo, do cenário por trás desse contexto, elas acabam se escandalizando com algo que deveria fazer com que a nossa admiração fosse despertada por um Deus que estava em busca de separar um povo para si, para que esse povo parasse de viver na selvageria e na maldade. Porque é isso que todos os povos, sem exceção, irmãos, vocês pegam qualquer povo da antiguidade, independente do canto do mundo que for, o estilo de vida era um negócio inimaginável, era brutal. Não era nada romântico, como a gente vê em filmes. Um dos filmes, talvez, que mais retrate como eram os povos antigos é um do Mel Gibson, chamado Apocalipto, se eu não me engano. Não sei se alguém já viu. Eu acho que o nome do filme é esse, Apocalipto. Ele conta a história de, eu acho que um jovem maia antigo, do antigo povo maia. E esse jovem, ele vivia numa tribo, no meio da floresta. Essa tribo foi atacada por um outro grupo. E ele foi levado cativo, foi levado preso, foi capturado. Aí ele vai parar nesse reino, e aí no meio desse reino ele consegue fugir, ele tenta retornar para casa para encontrar a esposa. É um filme muito bom, mas que mostra a violência dos povos antigos. É um filme bastante violento, muito bem filmado. Mas enfim, fiz essa digressão toda só para falar que esse mistério esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Por que esteve oculto, Pedro? Não sei, ninguém sabe. Foi da vontade de Deus que, num determinado momento, ele se revelasse às pessoas, e não antes, e não depois. Foi da vontade dele. Verso 10. E isso, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Vamos tentar entender isso aqui. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Nós devemos entender que assim como existe esse mundo em que há fôlego de vida, esse mundo visível, material, dessa constituição que a gente pode ver, a Bíblia afirma que existe um mundo invisível. Existem esses seres chamados de anjos, e não somente essa única categoria angelical. A Bíblia afirma que existem os arcanjos, os querubins, simplesmente existe um mundo espiritual, do qual nós não podemos contemplar com os nossos olhos, a não ser que o anjo simplesmente se revele. É um mistério isso, mas esse mundo existe. O que Paulo está dizendo aqui é que o que Deus está fazendo no nosso planeta, através do seu povo, que é a igreja e que é o seu corpo,
é algo que também tem implicações para esse mundo invisível de seres angelicais. O que ele está dizendo, e a Bíblia não fornece muitas informações sobre isso, é de que os anjos, como diz Pedro em sua epístola, eles se debruçam para ver o que está acontecendo aqui. Eles não têm todo o conhecimento sobre o que Deus está fazendo nesse planeta. Eles são seus ministros. Eles atuam em favor da igreja, obedecem ao Senhor. Contudo, eles não têm acesso a tudo que Deus está fazendo. E o que Paulo está dizendo é que esse processo, esse desdobramento histórico da igreja e do plano de Deus através da igreja, também tem implicações para que naquele dia os anjos e as potestades no reino celestial possam glorificar Deus e conhecê-lo de uma maneira totalmente nova. É como se através do que Deus estivesse fazendo aqui, no futuro os anjos fossem ter uma nova ideia da sabedoria de Deus, do seu poder e da sua misericórdia. É como se os anjos ficam perplexos com isso aqui. Eles não entendem totalmente o que está em processo. E por isso Paulo diz, e isso que agora, pela igreja, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Que multiforme sabedoria? As diferentes formas de Deus conduzir a história, que é sempre de maneira sábia, independente do que aconteça. Deus está conduzindo a história, através da sua sabedoria. Só que é uma sabedoria impenetrável, insondável, nós não temos acesso a ela. E os anjos também não têm acesso total a ela, ninguém tem. Somente Deus. E isso tudo, toda essa sabedoria, visa a um determinado fim e objetivo. Que Deus seja glorificado de uma nova maneira, de uma maneira mais surpreendente ainda, pela igreja, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, é isso. Por isso que ele diz, a sabedoria de Deus se torne conhecida. Alguém poderia perguntar, mas os anjos não conhecem, as potestades não conhecem a sabedoria de Deus, conhecem. Só que vão conhecer de uma maneira mais profunda ainda. É isso que ele está dizendo. Se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Verso 11, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o protagonista da nossa história aqui não somos nós, é o Senhor Jesus. E o protagonista na história dos seres angelicais e celestiais também é o Senhor Jesus. Deus determinou que nesse filme, intitulado O Eterno Propósito, o meu eterno propósito, o protagonista do filme fosse o seu filho. É isso. Nós somos os telespectadores, coadjuvantes, que estão vendo o filho atuar. Não compreendemos o que ele está fazendo em sua totalidade. Não temos acesso à sua glória. Contudo, o propósito de Deus ainda está em curso. E um dia conheceremos Jesus e o contemplaremos, sabe, face a face. Conheceremos a ele como ele nos conhece. É por esse dia que nós aguardamos. Seremos semelhante a ele. Hum? Seremos semelhante a ele. Seremos semelhante a ele. Fala aí, João. João disse sua primeira epístola, irmãos, agora não sabemos, Agora somos filhos de Deus. agora somos filhos de Deus e não sabemos o que haveremos de ser. Mas nós sabemos que um dia seremos semelhantes ao que ele é. Quando ele se manifesta. Semelhantes ao que ele, gente. Quando eu vejo esse versículo, eu acho que nós perdemos a semelhança de Cristo. Que lá em Gênesis diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Eu acho que com o pecado de Adão, a semelhança se perdeu. Ela vai ser recuperada aí, na volta de Cristo. Paulo fala sobre isso em Romanos. Ele diz o seguinte, que a imagem que Deus imprimiu nós no paraíso, né, no Éden, ela foi uma coisa especial, algo maravilhoso. Contudo, era algo passível de ser perdido. Essa imagem, isso que nós tivemos no primeiro homem, no primeiro Adão. E Paulo fala sobre uma espécie de segundo Adão, como se fosse um segundo representante. Adão foi um representante, Cristo é outro. Cristo é representante de um novo tipo de condição de relacionamento com Deus. Nós, em Cristo, nos encontramos no estado superior ao estado que Adão se encontrou. É isso. É um estado que não é passível de ser perdido.
É algo totalmente novo. Por isso que Paulo diz, o segundo Adão, ele é superior. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em Cristo, somos muito mais que vencedores. Então, esse é um tema interessante, teria que ter uma aula separada para isso, mas é um tema fantástico, que mostra que a condição do povo de Deus em Cristo é uma condição superior à desse primeiro estado de inocência de Adão e Eva, em que eles poderiam cair. Aqui, nós pecamos, mas não tem como cair dessa graça. A graça que é em Jesus é um fundamento firme, comprado pelo seu próprio sangue. Ninguém pode tirar das mãos dele. Isso. Esse que é um problema sério que nós, né, ou pelo menos quem se identifica com o calvinismo, tem com os arminianos. Os arminianos acreditam que, né, você, não é que você pode perder a salvação. Esse não é o ponto principal da discussão entre calvinistas e arminianos. Os arminianos acreditam que Deus previu quem haveriam de ser essas pessoas que não iriam se perder. E esse é um problema que os calvinistas, né, eu, por exemplo, não consigo aceitar. Deus não previu que eu haveria de ter fé. Não tenho a mínima dúvida disso. Ele me concedeu a fé a despeito do que eu era. Essa é a verdade. A ideia de que Deus concedeu a fé a pessoas que ele sabia que haveriam de ter é um negócio que é simplesmente ele coroando aqueles que já tinham uma coroa. É simplesmente ele bendizendo aqueles que eram virtuosos. E é uma ideia que as escrituras simplesmente elas não apresentam possibilidade. As escrituras elas nivelam do início ao fim todos os seres humanos no pecado, todos destituídos da graça, todos na mesma condição, no mesmo barco. Então isso é a principal, né, essência do calvinismo é essa, de que a salvação reside na soberania de Deus, no seu poder e na sua escolha. Os arminianos, a sua essência, o seu fundamento é de que a salvação reside na presciência de Deus. Contudo, essa presciência, entendo por presciência mérito humano. Porque a presciência é simplesmente Deus vendo quem haveria de ter fé. E ele vai e dá a fé. Ou seja, os arminianos, a essência da salvação reside no mérito humano. E em Deus, sendo presciente, ou tendo conhecimento passado presente por tudo, tendo acesso a isso. Essa é a teoria do arminianismo, que, para mim, não tem a mínima condição de... Aí você pode dizer, Pedro, mas isso não importa, ninguém mais fala dessas coisas hoje e tal. Eu entendo que as definições dos sistemas de pensamento, ou sistemas teológicos, nem sempre sejam agradáveis aos ouvidos das pessoas. Mas entendo o seguinte, independente se você sabe definir correntes teológicas, filosóficas ou de pensamento ao seu redor, elas estão aí. A pessoa ela pode não se autodefinir como arminiana, mas ela tem uma visão arminiana sobre a salvação. A pessoa ela pode não se definir como kantiana, sabe, como uma iluminista. Contudo, ela tem concepção de vida iluminista. Sabe? Ela é o sujeito, ela é autônoma sobre a sua própria vida. A pessoa pode, por exemplo, não se ver como niilista e simplesmente compreender todo o sistema de pensamento de Nietzsche. Contudo, ela tem uma visão niilista de vida. Para ela, nada tem sentido, nada tem propósito, comamos, bebamos, que é morreremos. Então, percebam, uma coisa é você definir o sistema de pensamento, outra coisa é você identificá-los na cabeça de cada pessoa. O que esses grandes pensadores fizeram foi sistematizar a forma em que eles e muitos outros pensavam. Então, a forma nihilista de vida, ela não é algo que surgiu com Nietzsche. É simplesmente Nietzsche sistematizando algo que você observa ao longo dos milênios. Muitas pessoas viveram com essa forma de conceber a vida, de que nada tem sentido, vamos fazer o que a gente quiser. Por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, se não existe ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso é niilismo puro. Então, entenda, uma coisa é sistematizar o pensamento, outra coisa é você ver as suas influências ao redor. É importante identificar as influências, embora você não saiba definir o sistema de pensamento. Sim, eu sei, querido, pode falar. Eu acho que uma questão muito importante. Querendo ou não querendo, eu tenho um modelo de pensamento. Eu penso de uma forma. E essa maneira de pensar, ela pode ser, no limite, anticristã. Uhum. Então, esse é um desafio grande, né? Você conseguir perceber
na verdade, o modelo que você tem na tua mente já, vamos dizer assim, formado, e dificulta ou facilita você compreender a mensagem. Sim. Delcy levantou um ponto importantíssimo aqui. Basicamente, o que ele está dizendo, e é algo que eu concordo inteiramente, é que não tem como você se desvencilhar de doutrina, de pressupostos de vida. A sua mente, ela tem uma predileção ou uma predisposição a pensar de uma determinada forma. Você pode ser influenciado ao longo de sua vida, mas você vai pensar de acordo com o modo em que sua mente está predisposta. Pode ser que a pessoa na juventude entre numa faculdade e tenha a sua cabeça bagunçada por algum tipo de sistema filosófico, ideologia. Isso acontece com frequência. Ou seja, a mente, ela não foi totalmente formada. Chega na faculdade, ela começa a ser. E a pessoa na faculdade passa uma transformação impressionante. E é comum isso. Contudo, a ideia de que não existe valor absoluto, de que não existe sistema de pensamento, essa ideia pós-modernista que Michel Foucault espalhou por todas as universidades no século XX, é uma ideia que simplesmente ela dificilmente é sustentada. Porque o mero ensino de que tudo é construção social se constitui em si mesmo em um sistema de pensamento. O ensino de que tudo é construção social, de que não existe valor absoluto, de que não existe valor universal, de que não existe doutrina verdadeira, se apresenta como uma doutrina, como um valor absoluto e como um sistema fechado de pensamento. Não há escapatória para a pessoa fugir de doutrina. A doutrina, ela molda a vida de todos. Todos, independente da pessoa. Por isso que a igreja, ela, muitas vezes de maneira ingênua, e eu vi isso numa igreja que eu passei, que eu amo muito, mas que eu percebi isso durante os anos que eu fiquei lá, a igreja, ela pode fazer muito mal a si quando ela decide se afastar da teologia por medo do fundamentalismo. Porque, como não há escapatória para o ser humano de algum tipo de sistema de pensamento, algum tipo de teologia vai formar a mente do cristão, independente de qual seja. A ideia de que você pode fugir da teologia reformada, porque a teologia reformada leva ao fundamentalismo farisaico, uma coisa absurda, é uma ideia que simplesmente não existe. Porque se você não apresentar a teologia reformada, sabe quem vai formatar a teologia dos jovens da igreja, das pessoas? Aquele pensador cristão da rede social. Ou a igreja que está em voga, a que faz mais sucesso. Então não tem como fugir. A grande questão não é você tentar desconstruir, e aqui eu termino o raciocínio sobre esse ponto do Delcy. A grande questão não é você tentar desconstruir os sistemas de pensamento, afirmando que eles não existem, que você tem que ser flexível com tudo. Não, a grande questão é você falar sobre o verdadeiro. Qual é o sistema de pensamento verdadeiro, qual é a verdadeira doutrina, qual é a verdade verdadeira e qual é a forma de se viver essa verdade. Esse é o ponto. A noção de que doutrina é prejudicial ou não existe é simplesmente descartada pelo Antigo e Novo Testamento, porque todas as pregações e todos os ensinos foram estabelecidos em cima de doutrina sólida. Tudo que Jesus pregou estava fundamentado em doutrina. Todas as epístolas fundamentadas em doutrina, sabe? Todos os ministérios dos missionários em Atos fundamentados em ensino e doutrina. Então, assim, não tem como escapar. A questão é você preservar essa doutrina sem se tornar fundamentalista, ou sem se tornar um liberal, por descartar tudo, né, qualquer verdade. A grande questão é como viver, né, essa verdade. Sim. Interessante. Quando Paulo fala sobre isso, né, sobre raciocínios falaciosos, ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Vai levar todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Né? Então, assim, por mais que Paulo fosse uma pessoa muito erudita, bem fundamentada com a teologia correta, ele entende que só o argumento dele não é necessário para sustentar e convencer
o evangelho, sei lá, filosoficamente. Então ele abre mão disso. Tipo, eu estou demonstrando o evangelho para vocês, mas conforme o poder de Deus. E isso eu acho muito interessante, porque o próprio Jesus, tipo, quando ele morre, ele ressuscita, ele fala para os discípulos, olha só, esperem aqui, até que do alto, assim sejam revestidos do poder de Deus. Então, eu acredito que esse é realmente a grande questão, para a gente não perguntar a teologia correta, mas às vezes fria e morta, que não consegue, que realmente não tem poder para convencer ninguém, a gente acaba se tornando um fundamentalista e super perigoso, entendeu? E ou a pessoa que só busca o poder ali, mas totalmente sem nenhum fundamento. Então, eu acredito que essa é a grande dificuldade, integrar os dois. Entender que, por mais que eu tenha compreendido o evangelho, conseguido sistematizar, só o meu discurso ele não é necessário para cumprir a grande função. Porque não tem a ver somente com o intelecto. O evangelho não cabe na caixinha da minha mente, embora eu tenha compreendido. Exatamente. Então, esse padrão, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, eu acho sensacional. Por mais que eu tenha compreendido, se você não isso aqui se torna só uma filosofia. É uma mera letra, né? Isso me lembrou uma citação do Tomás de Kempis, um monge alemão do século XV, em que ele disse assim aos seus interlocutores que tinham um grande apreço pela doutrina, mas que não demonstrava o seu poder. Como diz o apóstolo Paulo a Tito, eles têm uma aparência de piedade, mas negam essa piedade que eles professam crer pelas suas obras ou pela sua vida. A esse monge, Tomás de Kempis, ele declarou a seguinte coisa, Imitação de Cristo, seu livro. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa recente. Aparentemente, depois da Bíblia, o livro mais lido no mundo é a Imitação de Cristo. Até um tempo atrás era o livro do John Bunyan, O Peregrino. Parece que a Imitação de Cristo, por algum motivo, tomou a dianteira. Não sei como, mas é o que eu vi. E ele diz a seguinte coisa, do que aproveita alguém discorrer corretamente sobre a Trindade? Ele diz, doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Se lhe falta humildade, e por isso ele desagrada. Do que adianta, do que aproveita alguém discorrer corretamente sobre a Trindade, se lhe falta humildade, e por isso desagrada a Trindade? É o que a gente precisa. A doutrina, a teologia e da vida. Quando os dois não estão ligados, em sintonia, isso não tem proveito. Então a gente deve lembrar sempre dessas coisas. Sim, Demarilza. Ele coloca, né? Que eles sejam comigo, né? Como eu sou contigo, para quem não crê, quer dizer, a comunhão do Espírito Santo traz na igreja, faz com que outras pessoas venham a crer, que é uma comunhão diferente. Eu acho que a doutrina é importantíssima, mas o Espírito Santo fazendo das gente realmente em Cristo é que faz toda a diferença. O amor em Cristo, compartilhamos uns com os outros nele. Sim, se a gente tiver a verdade sem esse amor que se expressa no convívio uns com os outros, A gente não tem. É como se a gente tivesse a semente morta na terra, a semente que não frutificou. E se a gente tem o convívio, o suposto amor, sem a verdade, o que a Bíblia vai dizer é que é o amor humano. É um amor que tem prazo de validade. É um amor que, por não ser derivado da verdade, ele tem uma outra origem e um outro alvo. Uma outra pessoa a agradar. Então a gente precisa das duas coisas sempre juntas. Sim, pode falar. Falando um pouco que vocês falaram sobre a questão da pré-tribulação até a doutrina, e o Espírito Santo me concordou muito que tem muito a ver com a criação familiar, né? Porque tem uma passagem de Provérbios que fala, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e quando ela crescer ela não vai se desviar dele.
Então, para a pessoa, que nem você falou assim, ela pode chegar na faculdade e ter a cabeça toda deturpada. Mas de onde ela vai ter fundamento para não ser deturpada no meio através da criação familiar. Verdade. Então, quando tem aquela criança ali, né, tem aquele filho, se ele crescer fundamentado na verdade do evangelho, ele vai crescer e não vai se desviar desse lugar. E Exatamente. quando a gente cria os nossos filhos, tem as nossas famílias, né, fundamentadas na verdade pura e simples do evangelho, quando ela crescer, ela não vai ser influenciada, mas ela vai ser uma influenciadora da verdade absoluta. Né? Isso me lembra muito as ordens de Deus para que os pais no Antigo Testamento sempre estivessem contando para os seus filhos o que ele estava fazendo através de Moisés, ou que eles tivessem os ensinos muito bem preservados, guardados, e que isso deveria ser passado de geração em geração. Se não fosse isso, o povo ia ser totalmente influenciado pelas demais tribos de Canaã e se desviaria, que foi o que aconteceu. A verdade é que o povo falhou em fazer isso que Deus disse. A lei foi perdida já na travessia, no tempo de Juízes. O povo atravessa até o Rio Jordão, e ali, quando você começa o livro de Juízes, já acabou, a lei foi esquecida. Deus teve que usar líderes tribais, como Sansão, Jefité e outros, para salvar o povo, porque o povo estava entregue aos inimigos da terra e adorando deuses estranhos. Então, assim, quando a gente falha, quando os pais falham em preservar o ensino e passar o ensino para os seus filhos, de uma maneira semelhante, o que vai acontecer é o que aconteceu com o povo depois de atravessar o Rio Jordão. Ele vai se ver sobre a pressão religiosa, cultural e política dos demais povos ao redor e vai ser influenciado por eles. Vai viver como eles. Então, o evangelho, né, os pais apresentando evangelhos aos filhos desde cedo é um fundamento firme, que vai servir assim como uma rocha para o jovem enfrentar os diferentes ventos de ensino, de doutrina ao longo da vida. E, gente, está todo mundo tentando doutrinar um ou outro, é impressionante, sabe? Está todo mundo tentando doutrinar, formatar o pensamento um do outro, é impressionante. Inclusive, algumas dos grandes nomes no meio religioso, que têm crescido em seguidores e tal, eles se apresentam assim, como pensadores de espiritualidade, formadores de opinião cristã, esse tipo de coisa. É o que eles querem. Eles querem formar opinião, ou serem formadores de opinião. É isso que as pessoas buscam nas redes sociais. Então a gente deve lembrar, o evangelho já tem uma opinião formada. A grande questão não é você procurar quem está ensinando algo novo. É você procurar quem está conseguindo ensinar aquilo que foi ensinado no passado, com integridade, com fidelidade. Essa que é a questão. Porque hoje está todo mundo tentando apresentar algo novo. Todo mundo. É quase que insuportável, pelo menos para mim. Eu acho insuportável quando alguém aparece passando a impressão de que está dizendo algo que ninguém disse. Cara, é uma coisa assim que quase me tira do sério. Porque como eu estou acostumado a estudar teólogos, filósofos do passado, não somente esses grandes pensadores de hoje, eles carecem da profundidade do raciocínio analítico dessa gente do passado, da capacidade de desenvolver pensamentos profundos, lineares. Não simplesmente essa gente não consegue, mas essa gente os descarta. Sabe, as pessoas hoje estão descartando gente muito mais inteligente e que dedicou muito mais tempo da vida em leitura, em escrita, em ensino, sabe, que não tentou fazer o que essa gente hoje faz. Porque as pessoas do passado, você pega século XVI, XVII, XVIII, você vai ver teólogos e filósofos ensinando coisas que haviam sido ensinadas no passado, ou pegando coisas do passado e desenvolvendo mais. Hoje não. Hoje você vê pessoas lançando todo o passado no lixo, dizendo, todo mundo errou. Isso aqui errou, isso aqui errou, isso aqui errou. A verdade é essa. Gente, tem a mínima chance de ser verdade. A pessoa está iludida, deliberadamente iludida. A ideia de alguém na nossa geração ter recebido mais luz do que as gerações passadas não existe. Ela não existe. E é a impressão que muitos estão passando hoje. Até pastores passam essa ideia. Até pastores passam essa ideia. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas supostas novidades. Não tem nada novo debaixo do céu. E o nosso desejo não é por buscar novidade, mas fidelidade ao passado. O ápice da vida cristã não se encontra naquilo que pode acontecer nessa geração ou na outra. Já aconteceu no primeiro século. O que a gente tem que fazer é voltar aquilo.
Porque o que mais impressionante do que Atos capítulo 2? E todos viviam juntos e tinham tudo em comum. Tinham amor por Deus, temor a Deus, estavam sempre no templo em oração. Os mais ricos vendiam os seus bens, depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam entre todos para ter igualdade. Existe alguma possibilidade disso acontecer hoje? Existe possibilidade do século II até século XXI disso ter acontecido? Nunca aconteceu. Nunca. Isso só aconteceu no primeiro século. Por quê? Foi o ápice. Foi a melhor época da igreja. E a gente tem que buscar essa época, buscar esse retorno, onde o amor era mais separado da escória, do orgulho, sabe? Onde o amor estava no seu estado mais puro. Que foi justamente por causa do derramamento do Espírito Santo, por causa do poder que Deus derramou sobre os apóstolos. A pregação veio com poder transformador, santificador. Era gente assim, vivendo uma vida invejável de amor a Deus e ao próximo. É algo que a gente precisa resgatar. Então, muito boa a participação de vocês dois. Para a gente finalizar, pessoal, vamos ver o verso 12 e 13. Em Cristo, verso 12, temos ousadia e acesso a Deus com confiança. Aqui, é claro, ele está falando sobre uma ousadia santa. É ousadia com temor. Mas nós temos. Nós nunca devemos se aproximar de Deus temerosos de que ele não ouvirá. Ele vai sempre ouvir. A grande questão é se ele vai responder tudo que a gente pede. Se ele vai responder na hora que a gente pede. Muitas vezes, na maioria das vezes, não. Mas nós temos acesso. O acesso não está vedado. Esse é o ponto. Ele ouve. O acesso não está vedado. Não há um muro entre nós e ele para que ele derrame as suas bênçãos. Cristo derrubou esse muro. Cristo reconciliou o ser humano com o Criador. Havia antes obstruída a ponte que não existia, agora não é mais assim. Então a gente tem acesso. Mediante a fé nele, mediante a fé. A fé, essa é a ponte, esse é o instrumento, esse é o caminho. A fé em Jesus. E verso 13, portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações. E era importante ele dizer isso, porque imagine você ter sua maior referência. Aquele que você viu Deus usando para conversão em massa de pessoas, aquele que você viu Deus usando para ressuscitar jovens, para curar leprosos, paralíticos, cegos, surdos, tudo isso que o apóstolo Paulo fez. Aí você vê a pessoa presa. A pessoa simplesmente sendo levada com algemas para comparecer diante de governadores, reis, sendo atacado pelos judeus de tudo quanto é lado. Aí você fala, mas meu Deus, tem alguma coisa errada. Era para ele estar como alguém, era para ele ser como alguém vitorioso. Por que isso está acontecendo com ele? Isso é profundamente desanimador. Você vê a sua referência sofrendo, a sua referência de vida, é algo profundamente desanimador. Contudo, o apóstolo Paulo, ele inverte a forma de você enxergar as coisas. Ele diz, olha, não é para vocês desanimarem. Não é para vocês desanimarem. Era para ser assim. Tem que ser assim. E Deus tem propósito nisso. Essa tribulação é importante para o meu caráter. Essa tribulação não aprisiona a palavra de Deus. Eu estou preso, mas a palavra se espalhando entre os soldados, entre as autoridades romanas. Eu estou preso, sofrendo, mas Deus me consola dia e noite. Irmãos vêm aqui trazer comida e bens materiais para mim. Eu mantenho minha comunhão com Deus de oração. Então não é para desanimar diante das circunstâncias. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Não desanimem e também não esqueçam que é tudo por amor. Eu não estou fazendo isso por mim mesmo. É por amor a Deus e por amor a vocês. Esse era o coração do apóstolo Paulo. Em favor de vocês. Pois isso é motivo de honra para vocês. Se sintam honrados. Por que eles deveriam se sentir honrados por isso? Porque era uma forma de Deus honrá-los, fazendo com que o evangelho
pregado através da vida desse homem e que transformou a vida dessas pessoas, resistisse, permanecesse inabalável diante de todas as tribulações. Era uma forma de honrar a igreja. Era uma forma de dizer, olha, eu amo vocês a esse ponto. Eu amo vocês a ponto de entregar meu filho por vocês. Eu amo vocês a ponto dos meus principais ministros, pastores e servos sofrerem por amor a vocês. E percebam, no meio de todo esse sofrimento, o evangelho permanece firme. A fé não pode ser destruída. O diabo não tem autoridade sobre a vida de vocês. Ele não pode destruir a minha palavra. Então isso tudo era para a igreja levar em conta e se sentir honrada por Deus, amada por Deus. E por isso que ele diz, isso é honra para vocês. Como ele diz em Coríntios, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Irmãos, alguém gostaria de participar, mencionando alguma coisa sobre esses 2 versos ou algum outro? Ninguém? Alguém aí de casa? Não? Bem, então acho que a gente pode terminar nossa aula e semana que vem a gente vai entrar nessa parte maravilhosa do capítulo 3, que é a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso. Algo maravilhoso. Impressionante, ele fazia essa oração estando preso, sofrendo tudo quanto é tipo de perseguição. Ele era movido por amor à igreja. E semana que vem a gente vai ver esses versos. Gente querida, vou fazer uma oração para a gente encerrar. Só queria agradecer a participação de todos. Tem bastante gente aqui, bastante gente na sala virtual. E graças a Deus por isso, tá? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado pelo contato com um pouco da vida desse grande apóstolo, Senhor, dessa pessoa que o Senhor usou de maneira tão poderosa e que deu a sua vida pelo Evangelho e pela igreja. Muito obrigado e que a gente nunca esqueça, Senhor, o quanto ele arriscou, o quanto ele sofreu, desejoso de que a igreja amasse mais a Jesus. Esse era o objetivo. E que a nossa igreja nunca perca isso de vista, que os pastores reproduzam esse comportamento do apóstolo Paulo e que aqui nós sejamos como aquilo que João Batista disse sobre si mesmo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que assim seja, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Hoje tem ceia, não esqueçam. E é isso, vamos tomar um cafezinho ali, bater um papinho antes do culto começar. Gente, um beijo, um abraço para vocês que estão aí de casa. Amém. Bom dia. Amém. E um bom culto. Tchau, filho. Obrigada pela aula. Tchau, gente.